Atualidades no tratamento da dor nas costas por hérnia de disco e por irritação do nervo ciático. A gente vai falar sobre esse tema hoje. Eu vou fixar nos comentários aqui para todo mundo que entrar já tá ligado no tema que a gente vai falar, tá bom? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Físio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E pessoal, hoje a gente tem 3 artigos sensacionais para discutir com vocês aqui nessa live. E se você conhece alguém de antemão, tá? Se você conhece alguém que sofre com hérnia de disco, com dor na coluna, seja no pescoço ou seja na lombar, se você conhece alguém que sofre com dor ciática ou cervicobraquialgia, aquela dor lombar que irradia para a perna, a dor cervical que irradia para o braço, já clica nesse aviãozinho aí e encaminha essa live para essa pessoa, porque eu tenho certeza que a gente vai salvar o tratamento que essa pessoa estiver fazendo. Beleza? O primeiro artigo que eu quero falar para vocês aqui é a provável teoria de reabsorção espontânea da hérnia de disco lombar. Um estudo publicado no Sage Journals, na revista Clinical Rehabilitation. Eu vou virar aqui para vocês verem, ó. Vou virar aqui a tela. Estou falando desse paper aqui para vocês, tá? Esse paper foi publicado pelo Tiu e colaboradores, e esse paper ele visou determinar o volume de regressão de uma hérnia de disco. Imagina que um paciente chegou para você com degeneração discal, com artrose, com protusão discal, com hérnia de disco extrusa ou sequestrada, tá? E aí, geralmente, qual que é o caminho comum que essa pessoa toma? Primeiro de tudo, na crise ela vai para emergência. Na emergência, ela é submetida a infiltrações, a injeções intramusculares de corticoide, com uso de anti-inflamatório, sai de lá com a cartela de medicação para comprar. Geralmente são medicações analgésicas, relaxantes musculares e anti-inflamatórios. E isso não é bom, e eu vou mostrar para você porque não é bom, tá bom? Então vê bem, nessa pesquisa aqui, pessoal, eles classificaram 4 tipos de alteração no disco, tá? A primeira alteração é o bulge, que é abaulamento. A segunda é a protusão. A terceira é a extrusão. E a quarta, e muito pouco falada, é o sequestro do disco. Então, basicamente, no sequestro do disco, o conteúdo de dentro do disco rompe um anel fibroso e extravasa. E o extravasar é a extrusão. Só que, além de extravasar, um fragmento extravasado se rompe e fica como se fosse um corpo livre naquele meio ali que tem vários nervos, vários vasos, vários ligamentos, e isso pode irritar muito a condição do paciente. Então vê bem, no abaulamento houve 13,3% de regressão espontânea. Regressão, o tamanho do abaulamento diminuía, é isso que eu estou te falando aqui. Na protusão, olha só, na protusão teve 40,9%. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque senão parece que eu estou contando mentira, tá? Na protusão, olha, 40,9%, pessoal. Olha que loucura. Na extrusão teve 70,1% de regressão. E olha só, a regressão da extrusão está pautada em 6 pesquisas científicas. A gente está falando de uma revisão sistemática de 31 artigos que analisou mais de 360 pessoas com hérnia de disco, beleza? No sequestro, 96,3% de regressão daquela hérnia. Imagina que você foi na emergência, fez uma ressonância, a ressonância deu degeneração, deu hérnia, deu tudo, todo esse nome feio aí. E aí você fez uma série de procedimentos, fez cirurgia, melhorou, depois a dor voltou. O que é que esse artigo está mostrando aqui? Esse artigo está mostrando que se você fizer o tratamento conservador, se você não operar, a chance de você regredir sua hérnia é muito grande, pessoal. 96,3% para sequestro, 70% para extrusão, 40% para protusão e 13% para abaulamento. Por que eu estou te explicando isso? Porque muitas pessoas
tomam decisões terapêuticas de cirurgia, de procedimentos, de fisioterapias, de uma forma equivocada, porque as informações que os profissionais passam para essa pessoa são informações amedrontadoras. Então, por exemplo, eu atendi um paciente que veio de São Paulo, de um grande hospital, foi avaliado por um neurocirurgião que olhou para a ressonância dele, não examinou ele. Examinar que eu falo é colocar você deitado numa maca, testar movimento em você, fazer a provocação da sua dor aparecer para identificar qual tecido não neural ou qual tecido neural está provocando o seu sintoma. O cara apenas ouviu a história do paciente, olhou a ressonância e falou: eu não sei nem como você consegue andar. Se você tropeçar, é capaz de você ficar paraplégico. Como é que um neurocirurgião fala uma porcaria dessas para um paciente? Isso é repugnante, isso mexe dentro, embrulha meu estômago. Porque essa comunicação nociva a gente chama de efeito nocebo. E o efeito nocebo gera um viés psicológico terrível no paciente, de medo, evitação, catastrofização, hipervigilância, potencialização da ansiedade, privação de sono, insônia, aumento do estresse psicológico e do sofrimento psicológico associado ao problema, e o paciente entra num ciclo de desuso, descondicionamento, mais rigidez articular, isolamento social, às vezes privação de sexo, às vezes privação financeira, porque está buscando várias alternativas para aquele tratamento que muitas vezes ele não precisava. Então a gente vai falar dos critérios de quando o paciente vai precisar disso, tá? Então, com esse primeiro artigo que eu estou te explicando aqui, eu quero que você entenda. Se a gente parar todos os meses para fazer ressonância magnética na nossa coluna, a gente vai achar um bocado de coisa ruim. E quando a gente repetir essas ressonâncias, muitas dessas coisas que a gente encontrou vão estar maiores, outras vão estar menores. Porque isso acontece todos os dias, porque todos os dias células mortas saem do nosso corpo e novas células são criadas em nosso corpo. É a diferenciação celular. Então, a exposição à radiação de ressonância, só porque você está em uma crise, não é recomendada. Inclusive, o Choosing Wisely Brasil, que é o Escolhendo Sabiamente, da Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, não recomenda que você faça a ressonância se você não tiver suspeita de alguma patologia grave. Não recomenda que você faça a ressonância se você não tem ainda 6 semanas da crise e se você não tem uma piora progressiva. Seu sintoma está volátil, ele não está piorando com o passar do tempo, o tempo todo pior. Dia 2 pior que o dia 1, dia 3 pior que o 2, dia 7 pior que o 6, dia 15 pior que o 14. Geralmente o sintoma desse paciente é volátil. A crise está com dor 10, no dia 5 está com dor 7, no dia 12 está com dor 3, no dia 15 está com dor 8 de novo. Entende? Essa volatilidade é um sinal de que seu problema é mecânico e não estrutural, como sua ressonância está mostrando. Beleza? Isso é um erro muito comum. Espero que você tenha entendido a informação desse artigo. O segundo artigo, pessoal, que eu vou mostrar aqui agora, é para desmistificar uma crença muito comum dos pacientes que têm dor na coluna, seja irradiada para a perna ou braço, que tem dor ciática, que tem hernia de disco. A inflamação. Caio, você está me dizendo que não está inflamado? Calma, respira, entende aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para você o artigo, tá? Vou mostrar o artigo. Esse artigo foi publicado na Science Translational Medicine em 2022, tá? E ele testa a proteção contra o desenvolvimento de uma dor crônica via ativação da cascata de neutrófilo numa dor inflamatória aguda. Então, olha que louco. O que é que esse artigo está mostrando aqui? Quando você tem dor lombar, vamos separar aqui 1000 pessoas com dor lombar. Separa 500 de um lado, 500 de outro. O 500 do grupo A vai para médico, toma infiltração de corticoide, diprospan, dodecadron e uma porrada de anti-inflamatório. E o segundo grupo vai direto no fisioterapeuta, fazer teste de movimento, ver qual é a amplitude de movimento que está restrita, qual é a articulação que está rígida, ver qual é a área de dor, fazer os testes de estresse neural para saber se o paciente tem um componente do nervo ou não tem.
Existem várias estruturas do nosso corpo que podem gerar essa dor que parece com a ciática, mas não é ciática, tá? Então, comparando esses dois grupos de 500 pessoas com dor lombar, quem foi para o anti-inflamatório atrasou a recuperação e aumentou o risco de cronificar o problema. Imagina que você está com a dor há 4 semaninhas só 4 semanas. Você tem que fazer de tudo para não passar de 12 semanas, porque quando passa de 12 semanas, o problema fica mais complexo. Passou de 3 meses, sua dor não é mais aguda, sua dor é crônica. Então a gente tem que fazer tudo para você não passar de 12 semanas. Mas até 6 a gente pode esperar, porque em 6 semanas, quase 80% dos problemas somem sem você fazer nada. Em 6 semanas, tá? E aí, beleza. A pessoa que foi para a fisioterapia primeiro, ela se recuperou mais rápido. Porque o anti-inflamatório, segundo esse artigo, ela inibe a cascata de ativação do neutrófilo, que é uma substância do nosso sistema imunológico, que está ali para fazer o quê? Nossa, minha hérnia está muito grande. Deixa eu reconhecer aquela hérnia como um corpo estranho e ir naquela hérnia e degradar aquele tecido herniado? Vamos lá, os neutrófilos fazem isso. Quando você usa um Celebra, um Arcoxia, um Nimesulide, Scaflan, Voltaren, enfim. Quando você usa um anti-inflamatório, seja ele inibidor seletivo ou não da COX, que é a ciclooxigenase. Existe uma COX que media prostaglandinas inflamatórias e existe uma COX que protege o revestimento da mucosa estomacal. Então, os anti-inflamatórios avançados, super tecnológicos, eles inibem uma COX seletiva, que é a COX de prostaglandina, a COX-1, e não inibem a COX-2. Os que inibem a COX-2 degradam a mucosa do seu estômago e fazem você ter dor de estômago, ter sangramento digestivo, gastrointestinal. Então, por isso, muitos médicos usam esses tipos de inflamatórios juntos com inibidores de bomba de prótons, que são os omeprazóis, Nexus e por aí vai, para proteger aquela mucosa estomacal. Mas e aí? Vamos pensar no médio e longo prazo? Quanto vale para você ficar tomando um remédio para melhorar uma coisa e ter colateral em outro sistema? E aí daqui a pouco ter colateral em outro sistema. Eu atendo pacientes que estão tomando 10 comprimidos por dia. O cara toma um para dor, toma um para o estômago, toma um para o intestino, aí desregula o rim, toma um para o rim, aí toma um para... Você entende? Esse tipo de prática só mantém você preso ao sistema, caçando cada vez mais diagnósticos e perpetuando o seu quadro, tá bom? Então, o que é que eu quero que você entenda? A inflamação na hérnia de disco, na maioria esmagadora dos casos, cerca de 95 a 98% dos casos, é uma coisa boa. É uma coisa boa. Você precisa deixar a inflamação acontecer. Então, no máximo, você pode tomar analgésico e relaxante muscular. Às vezes um opioide, né, um tramal, um tramadol. Às vezes você pode tomar isso. Às vezes você pode usar até antidepressivo. Mas anti-inflamatório atrasa a sua recuperação e ajuda você a cronificar a dor. Você sabia disso? Fala aqui para mim nos comentários se você sabia dessa informação. Lembrando, pessoal, nada daqui é da minha cabeça, tá? Vou abrir a tela aqui de novo, ó. Vou abrir a tela para vocês aqui de novo, ó. Isso aqui são os artigos que a gente usa para falar com vocês sobre evidência científica, sobre os melhores tratamentos possíveis para quadros de dor há mais de 3 meses. Beleza? Vamos falar sobre o terceiro artigo agora. Qual que é o terceiro artigo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O terceiro artigo, ele é publicado no Jornal Americano de Neuroradiologia. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. Ó, American Journal Neuroradiology, tá? Esse artigo é de 2015. Por que eu estou dizendo os anos dos artigos, pessoal? Porque é para você entender que a gente já tem essas informações há 1 década, há 2 décadas. Só para você ter uma ideia, esse artigo aqui tem uma referência lá embaixo de uma pesquisa de 1976. Estamos em 2026.
Tem uma pesquisa referenciando esse artigo aqui na bibliografia, de 1976, de 50 anos atrás. Agora vamos refletir por que vocês acham que esse tipo de informação não chega na maioria esmagadora dos profissionais. Só chega nos profissionais que têm raça, que aprendem inglês, que traduzem evidência, que entendem métodos de pesquisa, para implementar isso aqui em você. Para você chegar lá no consultório ou marcar uma teleconsulta comigo e eu aplicar esse raciocínio em você imediatamente. A maioria dos profissionais até sabem que isso existe, só que os outros tratamentos ofertados são muito mais rentáveis. Olha que louco, essa semana eu atendi uma paciente com hérnia de disco lombar, dor irradiada para virilha, quadril, não irradiava para perna, ia para virilha e para quadril, e ela já tinha feito 10 sessões de ozonioterapia. Ozonioterapia. Eu acho que você deve saber o que é ozonioterapia. Ozonioterapia não tem um ensaio clínico registrado no clinicaltrial.gov, que é o artigo onde todos os ensaios clínicos que estão sendo pesquisados têm que estar registrados lá. Por que eu estou te dizendo isso? Não há evidência para aplicação de ozonioterapia para dor crônica. Ozonioterapia funciona muito bem na odontologia e para algumas disfunções estéticas. Mas para dor crônica não funciona. Agora, pasme quanto essa paciente pagou nas 10 sessões de ozonioterapia. Pagou R$5.000, meu amigo. R$5.000 em 10 sessões de ozonioterapia retal. E não melhorou. Então, se você clicar nesse aviãozinho e encaminhar essa live, esse vídeo, essa gravação, esse podcast, se você estiver me ouvindo agora no Spotify ou no Apple Podcast, se você encaminhar, você vai ajudar pessoas a não passarem por tratamentos desnecessários. Porque a cada tratamento errado que você faz, durante 21 dias, você aumenta a janela de frustração. E a frustração por tratamentos mal sucedidos é uma barreira de recuperação até para o tratamento certo. Porque às vezes o paciente pensa assim: pô, eu tô com muita dor, tá muito inflamado e tá tudo bem, o paciente é leigo, ele não tem obrigação de saber que não tem inflamação nesse quadro aí. Na maioria dos casos, ele não tem obrigação de saber isso. Então ele acredita o quê? Tá muito inflamado, deixa eu ficar quietinho aqui, não vou fazer nada. Vou meter um atestado no trabalho, vou botar 8 dias no trabalho e aí daqui pra lá eu já devo melhorar. E o cara não faz nada. Só que não fazer nada nessa situação piora o quadro. Porque sua mobilidade aumenta a rigidez, você perde a mobilidade, sua articulação fica mais rígida, a musculatura que tinha que estar em uso entra em desuso, se descondiciona, atrofia. Essa atrofia ocorre um processo de lipossubstituição, que é uma substituição da massa muscular por infiltrado de gordura, que é ineficiente na contração muscular. Agora eu estou sentado aqui falando com vocês, está acontecendo contração muscular no meu corpo todo. E se infiltrados de gordura entram na minha musculatura porque eu estou inativo, essa contração muscular vai ficando ineficiente, a gente vai acumulando mais ácido lático, vai sobrecarregando cada vez mais a musculatura, gerando pontos de tensão e aquele ciclo vicioso que a indústria da doença prega para você. Eu quero te tirar do ciclo vicioso da indústria da doença e te colocar no ciclo virtuoso de recuperação, onde você entende que coisas pequenas começam a te melhorar vertiginosamente em outros campos da vida que você nem acreditava que influenciava no seu problema. Voltando, eu converso demais, tá, pessoal? Me perdoa. Voltando aqui para o American Journal of Neuroradiology. Essa pesquisa que eu tô te mostrando aqui, ela pegou 3.110 pessoas que nunca tiveram dor. Essas pessoas tinham entre 20 e 80 anos. Perceba, pessoal, degeneração discal aos 20 anos, 37%. Todas elas fizeram ressonância magnética. Aos 30 anos, 52%. Aos 40, dos 40 até 80 anos, sobe de 68%, 80%, 88%, 93% e 96%. Parece loucura, parece mentira, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Essa é a tabela. Age Specific Prevalence Estimates, aqui, ó, de degenerações da coluna, achados de imagem em pessoas assintomáticas. Idade e alterações de imagem encontradas. Olha que loucura, ó, 20 anos, e à medida que a idade avança, olha que louco.
Eu preciso mostrar porque tem muita gente que ouve e acha que é mentira, né? Então é bom a gente mostrar isso. Então, redução do sinal discal, redução da altura do disco, degeneração discal, abaulamento discal, protusão discal, ruptura de anel fibroso do disco, degeneração facetária. Quem nunca ouviu um médico falar assim, ó, você está com síndrome facetária, vamos fazer um bloqueio, uma radiofrequência, vamos fazer uma ablação de nervo, vamos fazer... Gente, o cara só está querendo tirar dinheiro do seu plano de saúde ou de você, porque às vezes eles nem atendem plano de saúde para fazer esses procedimentos. Essas intervenções, na maioria das vezes, são desnecessárias. E eu vou te explicar quando que você vai precisar de intervenções como essa, tá? Até espondilolistese é encontrada em pessoas que nunca tiveram dor, pessoal. Espondilolistese é aquele escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Que quando você olha a imagem... Vou te mostrar agora. Vou te mostrar agora. Espondilolistesis pregnant. Vou te mostrar agora o que é espondilolistese. Vou te mostrar uma imagem aqui. Olha essa imagem, pessoal. Olha essa imagem. O que é que eu busquei para encontrar essa imagem aqui de ressonância? Ó? Eu busquei isso aqui, ó. Spondylolistesis pregnant, que é a espondilolistese em grávidas. Esse artigo foi publicado no JOSPT. Vou abrir para você aqui o JOSPT, ó. Ele é um case report, ele é um estudo de caso de uma grávida que por um outro motivo foi para o exame de imagem e encontrou isso aí que eu acabei de te mostrar. Deixa eu abrir aí para vocês. Só porque eu tô querendo te mostrar, tá demorando de abrir, né? Então, deixa eu abrir aí. Ó, pronto, abriu aqui, ó. Asymptomatic Spondylolistese and Pregnancy. Olha que louco. Vou abrir o PDF aqui para você ver. Desse artigo. Olha lá. Então, basicamente, a grávida foi no médico por outro motivo, fez um exame de imagem e encontrou isso aí. Então, tem dois caminhos para a situação de um paciente que faz exame de imagem. O profissional baseia sua conduta. O leitor não está abrindo. Espera aí. Deixa eu ver se abre agora. Agora abriu. Basicamente, o profissional vai pautar sua conduta no que está na imagem ou no que o paciente está sentindo. E para pautar sua conduta nas duas situações, o que o paciente está sentindo precisa ser compatível com o exame de imagem, tá? Então, olha lá. Abriu aqui, ó. Imagem musculoesquelética. Olha que louco. Caramba, ó, L5 sobre S1. L5 escorregou absurdamente para frente. E esse sinal branco aqui, pessoal, é a medula, tá? Sistema nervoso central. Então, quando a gente vê uma descontinuidade da medula aqui, o que é que a gente acha que está acontecendo com o paciente? A gente acha que o paciente é cadeirante. Porque se a medula está interrompida, como é que ele está andando? Entende? Então, essas alterações, esse estudo é do James Elliott, e essas alterações de imagem que eu estou falando aqui para vocês, elas acontecem em pessoas que nunca tiveram dor. E elas são habituais, normais, em pessoas que trabalham sentado, trabalham de pé, compatível com gesto esportivo, com hábito de trabalho, compatível com a idade. Mas na maioria esmagadora das vezes não tem nada a ver com a dor que o paciente está sentindo. Nada a ver. Não há relação. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Não existe relação diretamente proporcional entre o tamanho da hérnia de disco e o sofrimento psicológico, a incapacidade e a intensidade da dor do paciente. Vou te dar um exemplo aqui. Ano passado eu recebi uma mulher que chegou na cadeira de rodas. O marido, levando a cadeira de rodas, chegou na cadeira de rodas no consultório, com muita dor lombar irradiada para a perna, e a gente começou a avaliar essa mulher. E os testes dela, neurológicos, estavam positivos. Ela tinha todos os sinais clássicos de hérnia de disco. E ao final da avaliação, o marido dela olhou para mim: e aí, doutor, é cirúrgico? Primeiro, eu sou fisioterapeuta, não tenho como determinar quando é cirúrgico ou quando não é cirúrgico. O que é que a gente faz? Quando não há resposta na nossa avaliação e no nosso tratamento, aumenta a chance de ser cirúrgico. Então, quando a gente identifica que o paciente não tem resposta na avaliação e no tratamento, a gente encaminha para uma avaliação de risco cirúrgico. E quando ele me perguntou isso, eu falei,
É isso que a gente vai descobrir agora. Eu vou testá-la, vou precisar que você me ajude, a gente vai deitar ela aqui de barriga para baixo e vai testar uma série de movimentos que ela puder fazer. O resumo da ópera é que a gente conseguiu colocar 3 travesseiros na barriga dela, ela ficou deitada de barriga para baixo por cerca de 12 a 15 minutos e ela melhorou absurdamente. Depois a gente começou a expor ela a movimentos específicos e a gente encontrou um movimento deitado de barriga para baixo com o joelho rodado para um dos lados, que eu não lembro agora, que melhorou muito o sintoma dela na avaliação. Então essa melhora consistente na avaliação, eu precisava que ela sustentasse por 72 horas. Então, em 72 horas ela voltou e a gente confirmou o diagnóstico dela. Ela tinha um bloqueio articular e esse bloqueio articular foi sanado num tratamento de 3 meses. Mas já na avaliação a gente encontrou essa resposta. Então, por que não é diretamente proporcional? Porque essa paciente tinha alto nível de incapacidade, alta intensidade de dor e alto nível de sofrimento. Só que a ressonância dela tinha uma protusão super pequena. Então vão ter pessoas que a protusão é tão pequena, que não é nem uma hérnia ainda, que não é nem suficiente para gerar um sintoma tão grande, mas elas vão sentir um sintoma gigante. Por quê? O que determina a experiência de dor do paciente são as experiências prévias negativas que ela tem, associadas às informações negativas que ela acredita que o problema gera. Que aí vai gerar um alto nível de um mediador que a gente chama de catastrofização, um alto nível de hipervigilância, um alto nível de ansiedade, um alto nível de medo e evitação, que vai gerar ela, vai colocar ela no ciclo da indústria da doença. E esse ciclo vai gerar desuso muscular, inatividade muscular, descondicionamento, mais rigidez, e tudo isso vai piorar o quadro dela, entendeu? Então o que determina a dor é isso, não o que está no exame de imagem, para 95 a 98% dos casos. Beleza? Então o que é que eu espero com isso? Eu espero que com esses 3, mostrei 4 artigos aqui, né? Essas 4 pesquisas científicas norteiam minha prática clínica. Não somente essas 4, né? Estou mostrando essas 4 aqui agora para vocês. E tem uma série de perguntas aqui que eu quero explicar para vocês, né? De um roteirinho que a gente fez. Então, por exemplo, o que é a hérnia de disco para você que é leigo? A hérnia de disco é uma alteração do envelhecimento que acontece no disco da nossa coluna, assim como no nosso cabelo. Nosso cabelo uma hora vai ficando branco, grisalho, vai caindo, não é isso? O envelhecimento gera hérnia de disco. E não um trauma esportivo, ou corrida, ou musculação, ou agachamento, não. A hérnia de disco vai acontecer em 100% das pessoas. Os estágios dela, pelo menos, né? Abaulamento, protusão, hérnia de disco extrusa e hérnia de disco sequestrada, como eu expliquei aqui para vocês. Vai acontecer. O que vai determinar se essa hérnia vai provocar dor são outras coisas que eu acabei de explicar. Então, quais são os impactos funcionais que uma hérnia de disco verdadeira pode gerar? Primeira coisa, a capacidade de andar fica prejudicada, porque na hora de balançar a perna vai esticada, ela coloca tensão no nervo ciático, e aí produz uma dor extenuante. Então o paciente vai começar a andar adaptado. O paciente perde a capacidade de dobrar do tronco, a flexão do tronco começa a ser reduzida, porque toda vez que ele flete o tronco, ou seja, acordou, levantou da cama e foi escovar o dente, o ato de dobrar o tronco para escovar o dente na pia já gera muita tensão na hérnia, muita tensão no nervo e gera muito sintoma. Calçar um sapato, vestir uma roupa, pior ainda. Então, impacto funcional. Carregar peso, pior ainda. Então, o impacto funcional é muito grande. Quais são as opções de tratamento que o paciente de hérnia de disco tem? Tem vários. Os tratamentos antigos, de alongamento, forno de Bier, ultrassom, infravermelho, laser e o escambau A4. Tudo isso ainda existe hoje, ainda é vendido por profissionais que não estão atualizados cientificamente, mas o que a gente tem de tratamento moderno hoje são 2 coisas. Educação com base em ciência moderna da dor, que envolve comunicação terapêutica para aquele paciente reduzir medo, hipervigilância, catastrofização, ansiedade, intensidade de dor e se expor gradualmente ao movimento. E a segunda coisa é exposição gradual aos movimentos. O que a gente tem de evidência científica para essas 2 coisas hoje é gigante. Ou seja, Caio, então é possível tratar uma hernia de disco e uma ciática por teleconsulta? Claro, porque você só precisa entender o problema através da nossa comunicação e se expor a movimentos específicos que a gente vai te ensinar gradualmente para dessensibilizar o seu sistema nervoso, destravar sua articulação, recondicionar o seu metabolismo, sua musculatura
e aí sim reatletizar você se for o caso, se você quiser voltar para algum esporte, como por exemplo corrida, musculação, natação, ciclismo, triatlon e por aí vai. E por aí vai, tá? Toda hernia de disco é cirúrgica? Não. A gente tem 4% apenas. 4% das hérnias de disco são cirúrgicas. 4%. 96% das hérnias de disco são gerenciadas com tratamento conservador. E o tratamento conservador envolve abordagem multimodal. O que é isso? A fisioterapia especializada em dor, junto com exercício físico, e aí não tem regra sobre o que pode e o que não pode, é sobre o que o paciente gosta. Porque a variável de exercício físico que melhora esse paciente é a variável adesão, o quanto o paciente consegue ser consistente naquela rotina. Tá bom? Então isso aí tem que ficar claro. Eu tava falando de quê, pessoal? Você que tá me assistindo aí, eu me perdi aqui agora. Tava falando de quê? A variável exercício físico tem que estar na rotina, a educação em base em ciência da dor. Pô, eu me perdi. Vou voltar aqui pro roteiro, tá? Enfim, eu estava respondendo a pergunta de toda hérnia de disco ser cirúrgica, né? Não, nem toda hérnia de disco é cirúrgica. E quais são os sinais de que aquela hérnia é cirúrgica? Agora que é muito importante, tá? Primeiro ponto. A dor do paciente, ela precisa ser pior a cada dia. Ou seja, a piora progressiva precisa estar acontecendo. O dia 2 é pior que o dia 1, o dia 3 é pior que o dia 2, o dia 7 é pior que o dia 6, o dia 15 é pior que o dia 14. O paciente, com o passar do tempo, está cada dia pior. Beleza? Não é um sintoma volátil. O que é um sintoma volátil? O sintoma volátil é: eu tenho dor, a pior dor do mundo na crise, né? E aí no dia 3 eu tô um pouco melhor. Tô 30% melhor. Aí no dia 5 eu tô pior de novo, que nem na crise. Aí no dia 10 eu tô metade melhor. E eu fico nessa oscilação. Essa oscilação é característica de dor mecânica e não de uma dor da hérnia de disco verdadeira, que é a hérnia de disco que está na imagem e que o seu sintoma do exame físico corresponde à imagem, tá? Um outro ponto, além da dor ser excruciante e haver piora progressiva, o paciente tem essa dor como decorrência de um trauma, que é do acidente. O paciente tem essa dor junto com febre, com incontinência urinária, com urinária ou fecal, com anestesia em cela, que é anestesia na região genital. Ele não sente pênis, não sente testículo, ela não sente a vagina, ela não sente o ânus. A genital está dormente, a gente chama isso de anestesia em cela. É um sinal de gravidade e é um risco cirúrgico. Tem que ir para emergência médica. Perda de peso sem motivo, junto com a dor, né? Todos esses sinais associados à dor noturna que desperta o seu sono são fatores de risco para a cirurgia. Só que ainda com esses sinais, existe um teste que a fisioterapia especializada faz, baseado em movimento, que pode mudar esses sinais. Se o paciente ficar fazendo a fisioterapia por cerca de 72 horas e começar a abolir esses sinais, o paciente vai responder ao tratamento. Entende? Então, o que eu chamo de um critério para risco cirúrgico, para hérnia de disco? O paciente tem esses sinais, ou alguns desses sinais, e ainda assim ele falha no tratamento especializado em dor. Qual que é o tratamento especializado em dor? A fisioterapia musculoesquelética. Se o paciente está comigo na fisioterapia, da 6ª à 12ª semana de tratamento, esse paciente não melhora absolutamente nada e tem algum desses sinais que eu citei, eu encaminho esse paciente para avaliação do neurocirurgião, do cirurgião de coluna, do ortopedista. Porque ele está falhando no tratamento conservador. Então eu estou oferecendo para ele tudo que há de melhor no tratamento e mesmo assim ele não está melhorando. Não existe isso. Avaliei, é caso cirúrgico, vamos para a cirurgia. Não, primeiro o tratamento conservador. Só para falar para você uma coisa. Existe um estudo que é o The Economical Costs of Back Pain in United States of America, da Julie Fritz, de 2014, que ela avaliou o usual care, né? O cuidado usual nesse tipo de tratamento de dor nas costas.
E o cuidado usual era ortopedista, medicação e ressonância, volta no ortopedista, só então vai para a fisioterapia. Terminou a fisioterapia, volta no ortopedista e aí o ortopedista diz se você está bom ou se você está ruim. Se você está bom, você tem alta, se você está ruim, você faz cirurgia. E o cuidado testado por esse artigo foi ir para a fisioterapia direto. Quem vai para a fisioterapia, segundo a NASS, a North American Spine Society, Sociedade Americana, Norte-Americana de Coluna, que era presidida pelo Todd Wetzel, que é um neurocirurgião, que deu vários congressos para fisioterapeutas, palestrou em vários congressos para fisioterapeutas. Quando a gente faz essa triagem de movimentação em pacientes com dores nas costas, essa triagem é capaz de tirar da cirurgia 74,8% dos pacientes que estão na lista de espera para operar. Então, foram nos hospitais e testaram mecanicamente esses pacientes. E quem estava na fila para operar de hérnia saiu da cirurgia 74,8% desses pacientes. Isso não é fantástico? Porque o que a gente está fazendo? Através de um movimento, que é uma coisa que você não depende da gente para fazer, você está conseguindo êxito no seu tratamento. Então isso é muito louco, isso é praticamente inacreditável, né? Um outro ponto que eu quero falar para vocês é sobre a hérnia, o nervo ciático, né? Nem toda dor na perna é o nervo ciático da coluna. Nem toda dor no braço é o nervo mediano da coluna cervical, o plexo braquial. Muitas estruturas podem espalhar dor pelo seu corpo e não ser a compressão do nervo tão falada e que assusta milhares de pacientes. Existe uma neuralgia do ciático, né? Uma lombociatalgia que eles chamam, verdadeira e outra falsa. Qual que é a verdadeira? Você deita aí agora de barriga para cima, estica as duas pernas e tenta levantar uma perna de cada vez com o joelho reto. Quando você levantar essa perna, quem está com o nervo ciático pressionado não vai conseguir subir a perna por 45 graus. Ele vai estar deitado aqui, ó, e quando chegar aqui em 35 a 45 graus, ele vai sentir a dor lancinante na perna que vem da coluna. Esse teste é o teste de Laseg. É um teste super eficiente e ele tem alta acurácia diagnóstica para detectar um problema do ciático. Então, se esse teste foi positivo, há uma suspeita que você tem um problema no ciático. Depois que você passa pela fisioterapia musculoesquelética, a gente vai colocar vários movimentos para negativar esse teste. Então acontece muito o quê? O paciente chega na teleconsulta ou chega lá no consultório, no atendimento presencial, a gente faz esse teste da perninha reta, deitado de barriga para cima, e ele, não consegue levantar 15, 20 graus. E aí a gente coloca um movimento específico, 2, 3 movimentos, desensibiliza a área e retesta. Quando o paciente retesta, a perna sobe quase toda. Ou seja, quando o teste do ciático é negativado por um movimento prescrito por um fisioterapeuta, a sua ciática é falsa. Parecia com ciática, andava que nem ciática, voava que nem ciática, mas não era ciática. Então, é uma brincadeira que um colega faz, né? Parecia com um pato, voava que nem pato, nadava que nem pato, mas não era um pato. Então os sintomas eles podem se disfarçar de qualquer outra questão, de qualquer outra apresentação, que não seja o ciático. E isso também acontece na cervicobraquialgia. Você que está com dor cervical irradiada para o braço, torcicolo, tensão, fica se apalpando, liberando o ponto gatilho, colocando acupuntura no trapézio, fazendo massagem direto, você está atrapalhando o problema. Você está estimulando a hipervigilância, está dizendo para o seu cérebro que tem algo errado ali. Você vai fazer o seguinte agora, você vai botar o braço assim, lá na frente, cotovelo esticado, e vai jogar o braço direito todo lá atrás, o máximo que você puder. Você vai perceber que um braço vai e o outro fica no meio do caminho e a dor que sai do seu pescoço e vai para o braço aparece. Esse é um teste de compressão da raiz nervosa do membro superior. Então, muitos testes desses estão positivos e quando a gente coloca um movimento específico no pescoço, na torácica e até no ombro, o paciente joga o braço lá atrás praticamente sem dor. Ou seja, também uma cervicobraquialgia falsa. A gente não pode dizer o que o paciente tem baseado somente no que ele sente e no que está na imagem. A gente precisa examinar o paciente e esse exame físico, que é pautado em movimentos, você não precisa estar presencialmente com o fisioterapeuta,
Você não precisa estar presencialmente com um médico ou com um educador físico. Se ele sabe testar você do ponto de vista musculoesquelético, ele só vai te ensinar o movimento que você tem que fazer. Então, o seu exame físico, para ser a hérnia de disco, precisa estar compatível com o que você fala e com o que a ressonância mostra. E a maioria esmagadora dos casos não está. Tá? Então, a importância do exame de imagem nesse processo não é descobrir por que dói ou a causa da dor. A importância é tranquilizar você. Você fez o exame de imagem e você viu que você não tinha uma tuberculose óssea, uma fratura, uma infecção, um câncer com metástase. A imagem serve para excluir condições graves que podem estar escondidas ali. Mas a imagem, como eu falei anteriormente, o Choose You Wisely Brasil, que é pautada pela Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, não recomenda que você faça ressonância se você não tiver suspeita de doença grave, que são aqueles sinais que eu falei no início. Então, pessoal, eu queria falar com vocês sobre isso, sobre esses 3 artigos, para falar sobre o que há de mais atual no tratamento. O resumo da ópera é: não faça exame de imagem antes de 6 semanas, porque em 6 semanas sua dor pode melhorar muito e não tem nada, e o que aparecer na imagem é só um achado natural da sua idade. O segundo resumo da ópera é: a inflamação que todo mundo condena em você é coisa boa, para que seu disco seja reabsorvido, para que a hérnia seja reabsorvida. Você não pode usar anti-inflamatório, porque isso vai atrasar a sua recuperação e vai cronificar a sua dor. O terceiro resumo da ópera é que sua hérnia de disco pode regredir. E quanto maior a hérnia for na sua ressonância, maior é a chance dela regredir. Então o tratamento que você deve escolher é o conservador prioritariamente com o fisioterapeuta. E o quarto resumo foi aquela imagem da grávida que eu mostrei para vocês, né? Uma coisa extremamente grave que você olha para a imagem e parece que é uma cadeirante. Uma vértebra escorregada sobre a outra, a espondilolistese, e a pessoa não tem dor nenhuma. Porque a alteração de imagem é que nem cabelo branco, que nem ruga, que nem marca de expressão aqui na minha testa, né? O envelhecimento acontece junto com as alterações da imagem. É como se você estivesse se vendo pelo avesso. Agora você não está se vendo pelo avesso. Então você consegue enxergar ruga, marca de expressão, pitose, né? A queda da pele de bochecha com envelhecimento. Você consegue enxergar cabelo branco. Agora vira pelo avesso. Na sua idade, o que você acha que é esperado de encontrar você se vendo pelo avesso? Todas essas alterações degenerativas que eu acabei de explicar para você através da ressonância, tá? Então não catastrofize. Tudo que você puder fazer para reduzir catastrofização, reduzir medo, reduzir hipervigilância, reduzir ansiedade, melhorar seu sono, bater a cota de água no dia. Para o seu peso corporal, que é seu peso vezes 35, é quanto de água você tem que beber todo dia, para não sobrecarregar rim, para hidratar disco, para melhorar a função celular da sua coluna vertebral, você tem que fazer. E se você estiver fazendo tudo isso e não estiver melhorando, você precisa buscar um fisioterapeuta musculoesquelético, beleza? Então, mais uma vez, se você chegou aqui, deixa um foguetinho nos comentários para eu saber que você chegou até aqui e que você quer mais conteúdos densos como esse através dessas lives, tá bom? Toda semana tem live, todo dia tem vídeo. Se você conhece alguém que tem hérnia de disco, dor nas costas ou dor do nervo ciático, clica nesse aviãozinho, encaminha essa live para ele, porque a gente vai salvar essa pessoa da cirurgia com o tratamento correto para ela, beleza? Se você ainda não me segue aqui no Instagram, me segue nas redes sociais, TikTok, Facebook, Twitter e YouTube, e assina lá o canal do nosso Spotify. Você também pode ouvir todos os nossos podcasts através do Spotify e do Apple Podcast, tá bom? Era isso que eu tinha para falar por hoje. Se você não conseguiu fazer uma pergunta, quer dizer, tem pergunta para responder. Se você não conseguiu responder pergunta aqui, ter sua pergunta respondida aqui, todos os dias tem caixinha de perguntas nos meus stories. Você pode mandar sua pergunta lá, que a gente vai fazer o máximo para poder te ajudar, tá? O Lucâncio, dor na lombar, um estágio antes da hérnia de disco, desgaste no disco. Tô vivendo à base de tramal. Tenho protusão e início de artrose. Não é o fim do mundo, tá? Acho que é Luan, né? Ou é Lucas, não sei. Luan ou Lucas Câncio. Não é o fim do mundo, tá? Se você viu tudo que eu expliquei aqui pra você, você viu que não é o fim do mundo. Tudo que você tem que fazer é ir no fisioterapeuta musculoesquelético.
Tá bom? Então era isso, pessoal. Grande abraço. O movimento é vida.